Melhor dia, abençoados com toda sorte de bênçãos aqui do canal, compartilhando o Evangelho da Graça. Olha, nós chegando com mais uma mensagem para você aqui do canal, genuína, sólida e verdadeira. É uma satisfação, uma alegria, mais uma vez, com toda a simplicidade, procurarmos passar para você o entendimento que o Pai tem nos dado acerca do Evangelho, acerca da palavra verdadeira e que o Senhor tem cada dia nos revelado. Louvamos a Deus por isso. Agradeço a cada um inscrito aqui no nosso canal. E passo um convite para você que não se inscreveu no nosso canal e gostou deste vídeo em áudio, se inscreva no nosso canal. Aperte o like e aperte o sininho para que possa chegar as notificações até você. Quando postarmos um vídeo novo, você será avisado que chegou, que está sendo postado este vídeo. Então, por isso, faça isso. Se você quiser também fazer parte de um grupo de pessoas que já está nos ajudando financeiramente com qualquer valor, entre em contato pelo nosso zap que está na descrição deste vídeo. Bom, você fazendo isso, você vai estar nos ajudando, nos motivando a gente poder gravar todos os dias. Estamos vivendo dias terríveis, né? Dia de pandemia, dia em que os governantes do mundo, não só do nosso país, do Brasil, estão vivendo politicagem. Principalmente no nosso Brasil, estão vivendo uma politicagem onde eles estão a prejudicar as pessoas no nosso país. Aqueles que querem trabalhar, não é porque não existe a doença existe, mas sempre tem algo em que os governantes só pensam no dinheiro. E o que é que nós temos que fazer? Orarmos a Deus, pedir a misericórdia do Senhor, porque estamos a atravessar dias sombrios em nosso país e no mundo, por causa de uma pandemia. Momentos em que também deveremos refletir em nossa intimidade com o Papai. Enquanto nós vimos aí o sistema religioso evangélico que se diz cristão, aí ainda praticar suas mentiras, as suas inverdades. Nós não estamos aqui generalizando, mas muitos, por não ter o entendimento ainda iluminado, as suas mentes iluminadas, estão aí a distorcer as escrituras do próprio Papai. Esses dias eu vi um vídeo, quando eu falo esses dias atrás, porque com certeza esse nosso vídeo em áudio que você está a ouvir sobre esse tema que a gente vai falando já vou falar para você, já deve ter se passado esses dias que a gente viu o vídeo, né? Eu vi esse vídeo de um irmão que é do sistema, né, falando que um profeta estava na casa dele. Agora eu te pergunto, o sistema evangélico global, que entre aspas se diz cristão, né, porque ser cristão para mim não é você só depender das crenças, da religiosidade, de hierarquia que é criada pelos próprios homens. Não, ser cristão para mim é praticar aquilo que está na palavra e que o próprio Cristo deixou, viver na prática o amor, que é isso que é importante, é você viver a lei espiritual, que é o amor, que é você ter amor a si mesmo, primeiramente, e em segundo lugar ao próximo, que é amar, respeitar, servir ao próximo, servir aos verdadeiros templos, que é o próximo, ajudando, se ombreando. O que é se ombrear? É se unindo em função de ajudar as pessoas. Isso é ser cristão, perdoando, mesmo que muitas das vezes somos decepcionados. Isso é ser cristão, reconhecer o seu próprio erro. Mas a gente não vê isso nesse sistema evangélico global que a gente vê aí. Não, a gente não vê. Se vê eles falando essas heresias, essas distorção, que ainda no meio deles existe profeta. E nós sabemos que o próprio Cristo disse que o profeta durou até João só. Hoje
O que é que um profeta profetizaria? Profetizaria essas baboseiras que a gente vê aí, de que Deus agora está matando pessoas. Deus agora vai matar, porque Deus se ira, mata. Se a pessoa, se a palavra, a própria palavra vai nos dizer que nós vamos chegar a falar isso aqui no nosso canal, sobre o que está lá em Gálatas. O próprio Paulo deixou por um tempo, por uma cidade, quando ele estava orientando, dizendo que o homem planta, ele vai colher. Todos nós, quando fomos colocados no mundo, fomos colocados com um objetivo, meu querido, com um propósito. Nós, quando estávamos no ventre de nossa mãe, nós não sabemos, nós não lembramos, nós nem sabemos o que passamos. De 5 anos para cá, talvez muitos se lembrem. Eu me lembro dos meus 5 anos para cá de algumas coisas que a mente vem automaticamente, vai se abrindo para o mundo físico a qual nós estamos a ver. E é isso que muitas das vezes, por tradições dos nossos pais, eles vão passando a uma pessoa. E aquilo que eu sempre tenho dito, uma mentira, ela é colocada na mente de uma pessoa, de um filho de Deus. Esta mentira, sendo elaborada por muitos anos, ela acaba sendo uma verdade para aquela pessoa. E quando ela realmente conhece as verdades de Deus, aquela que é a pura verdade vai se tornar para ela uma mentira. E aquilo que ele vive, ele acha que é uma verdade, tem sido uma mentira o tempo todo. É isso que o sistema evangélico global, o sistema religioso, na verdade, global, tem passado nas mentes das pessoas. É por isso que as pessoas entendem que se você não viver debaixo de tutelas de homem, de doutrina, de tradições, de tudo aquilo que foi passado de geração, que vem desde o tempo de Jesus, você é amaldiçoado, você é morto pelo próprio Deus. E nós vamos ver na palavra um próprio Deus de amor. Um próprio Deus que deu o seu próprio Filho para salvar o homem. E se ele deu o próprio Filho, se encarnou através de uma pessoa se tornando filho e morreu, pagou o preço que nós que deveríamos pagar este preço. Cumpriu a lei no que era físico, no literal, cerimonial e a própria lei do Pai, para salvar a mente do homem, para que ele pudesse enxergar o reino espiritual, salvar o homem. Como é que agora ele vem matar? Como é que agora ele vai voltar atrás da sua palavra? Porque antes da cruz era no literal, se morria mesmo, se não cumprisse a lei na íntegra física. Mas esta lei agora ela é espiritual. Esta lei agora ela está na mente dos homens, ou seja, na mente, nos corações, escrita nas tábuas, nos corações, não tábuas de pedra, mas nas tábuas do coração dos homens. Ou seja, mente. Esta lei está na mente dos homens, dos filhos. Então é uma contradição. Então a gente vê muito isso. E as pessoas acabam aceitando isso por não examinar as escrituras. São leigas. Elas mais ouvem o que os homens têm a dizer do que elas próprias vão ver realmente se é aquilo que eles estão falando, se é verdade ou não. Por quê? Mentes obscurecidas. Mentes escravizadas pelo próprio sistema religioso global. Então a gente viu esse vídeo e eu achei que como as pessoas estão sendo enganadas por tais suas mentes. E o sistema político global não é diferente. Está a enganar as pessoas por elas não procurar saber a realidade do que é realmente a verdade. Mas isso foi só uma introdução do que para a gente poder chegar a um tema que a gente vai falar hoje, ainda sobre a Epístola de Romanos, que esse tema traz como a oliveira silvestre e a oliveira cultivada. Eita, esse tema é bom, né? Você aqui no canal, deixe seu comentário abaixo, dizendo se você está gostando dos nossos vídeos. Nossas mensagens são simples, mas são objetivas, daquilo que o Pai nos faz entender. Então, meus queridos, vamos à mensagem desse tema maravilhoso. O apóstolo Paulo, ainda falando ali à cidade de Roma, aos irmãos que estavam naquela época, para aquele tempo, e ele vai falar aqui em Romanos, no capítulo 11, que nós vamos ler, e o versículo 14,
até o versículo 22, vamos ver o que está escrito, que ele deixou, o que ele estava passando ali por aqueles irmãos daquela época, e o que o Pai nos faz entender com os nossos olhos iluminados. E se as primícias são santas, e massas também o será. E se raiz é santa, os ramos também serão. E se alguns dos ramos forem cortados, e tu, oliveira silvestre, fostes enxertadas entre eles, para te beneficiares com eles da ceifa da oliveira, e não te vanglories contra os ramos. E se te vangloriares, saibas que não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz sustenta a ti. Porém dirás, foram cortados os ramos para que eu fosse enxertada. Muito bem, eles foram cortados pela incredulidade e tu estás firme pela fé. E não te ensoberbeças, mas teme, porque se Deus não poupou os ramos naturais, nem a ti poupará. Vê então a bondade e a severidade de Deus, a severidade para com os que caíram, e a bondade de Deus para contigo. Se perseverares na bondade, do contrário, também tu serás cortado. Eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é a raiz de os enxertar novamente. E com efeito, se tu fortes cortado da oliveira silvestre por natureza, e contra a natureza, fortes enxertado na oliveira cultivada, com maior razão dos ramos naturais serão enxertados na oliveira que pertencem. Olha aí. Veja aqui o apóstolo Paulo falando por um tempo, por uma época, e ele falando sobre a oliveira silvestre e a oliveira cultivada. Quem era a oliveira? A oliveira, Cristo. Quem é a raiz? Deus. Deus é a raiz. A oliveira, quando ele está falando de oliveira, a oliveira silvestre. São duas sementes aqui, né? Duas sementes. Ou seja, antes da cruz e depois da cruz. É o significado disso aqui que Paulo estava falando para os irmãos que estavam ali em Roma, na cidade de Roma. É dois sentidos essa mensagem. Por isso que se você ler todo o contexto, é interessante. O nosso objetivo aqui é trazer para você não versículos isolados, mas todo o texto. Veja que nós começamos lendo aqui o capítulo 11 num vídeo anterior e trazemos como tema o resto de Israel. Já é uma prova. E agora estamos no capítulo, que nós lemos, capítulo 16 até o versículo 24, na verdade, 16 a 24. E nós trazemos o título da oliveira silvestre e a oliveira cultivada. Veja que o apóstolo Paulo está tentando passar ali para eles, para o povo gentil, procurando exortá-los, ensiná-los, aconselhá-los, e fazendo uma comparação de duas sementes, lei e graça. Lei antes da cruz e agora lei depois da cruz. Graça antes da cruz, que não era para todos, e depois da cruz, graça que é para todos. Através do Cristo, Jesus de Nazaré cumpriu tudo e consumou aonde? Na cruz. Agora, a graça, ela vai alcançar a todos. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que Pai de todos, para todos e em todos.
porque o preço foi pago na cruz, foi consumado. Desteletai, né? É a palavra ali na cruz. Tá bom? Que Deus abençoe você. Que Deus continue nos iluminando a mente a cada dia que vivemos, um dia após o outro. Nós encontraremos no nosso próximo encontro, aqui no canal, compartilhando o Evangelho da Graça. Um grande abraço.